Tá? A gente ao longo do tempo, nunca viu o seguro de uma forma como se fosse alguma coisa realmente financeira. Ou seja, as famílias não foram criadas com isso. Então o seguro era visto como um mal necessário quando você tinha carro, tá? E a gente culturalmente trata alguns assuntos com certo tabu. Por exemplo, a morte sempre foi tratada como um tabu complicado. Isso no nosso país, de uma forma geral. Quando você vai para outros países e de outras culturas, nem tanto, né? Mas no Brasil sempre foi tratado como um negócio. Com a Covid, isso começa a mudar, porque se criou um evento onde pessoas próximas e com idade menos avançada morreram, e de forma totalmente descontrolada. Então a morte passou a ser vista de uma forma diferente. E isso, de certa forma, começa a impulsionar a cultura da proteção. Se você não sente que você está sendo ameaçado por alguma coisa, dificilmente você vai se proteger. Você não vai conseguir enxergar aquilo, principalmente num país onde você tem uma renda média muito baixa, né? No último censo, para você ter uma ideia, não existe mais classe D e E, é tudo junto. Classe D barra E, ou seja, famílias que ganham até R$ 3.200 por mês. É, Isso é praticamente 90% da população, ou mais um pouco do que isso. Se botar a classe C, vai dar os 95. Mas, enfim, a classe C tá ganhando, quem ganha desse valor até, sei lá, R$ 5.000, R$ 6.000. Isso renda familiar. Então é muito complicado isso. E aí o seguro, na realidade, ele passa a ter um concorrente novo, né? Que é o feijão, o arroz. O cara vai, ou ele fica vivo ou ele compra seguro, né? E aí, essa necessidade de proteção só acontece quando você vê um risco iminente, né? Ou você vê um risco iminente que você não controla. Se a gente for voltar atrás um pouco, atrás não, mas se a gente vê o automóvel, por que que as pessoas compram seguro automóvel? É por causa da colisão? Não. O principal motivo é por causa do roubo. Porque ela não tem nenhum controle sobre o roubo. A colisão ela pode frear o carro, ela pode segurar, ela acha que pode, né? Não necessariamente. Mas, enfim, e isso dá a ela uma sensação de controle sobre o risco. Mas no caso do roubo, ela não tem esse controle. Só que a gente, na seguradora da LM, tem uma situação interessante, né? A seguradora, como nasceu dos planos funerais, aqui do Rio de Janeiro, um dos produtos que mais vende nesse público, um público de renda baixa, é o plano funeral. E por que motivo que ele vende? Pelo mesmo motivo que a classe média, a classe B, compra o seguro de automóvel. Ou você já teve um carro roubado, ou você teve um parente que teve um carro roubado, um amigo. Quer dizer, o carro roubado está muito próximo de você. Na classe D e E, de uma forma geral, a morte e o funeral é algo de extrema necessidade. Por quê? Quando alguém morre, um enterro hoje está na faixa de 5, um enterro razoável, tá? Está na faixa de 5, R$ 6.000, tá? 5.000 você faz o enterro. Mas enfim, quando uma pessoa da classe D e E morre, que essa renda média familiar é 3.200, R$ 5.000 é um problemaço, né? E tal como o carro é roubado, as pessoas morrem, né? Não da mesma forma, mas morrem, né? E aí, quando morre alguém, é um problema para enterrar, não tem esse dinheiro. E isso é uma realidade. Se aquela família não passou por isso, o vizinho da frente passou, o amigo do lado passou, não tinha como enterrar. Então, o que que acontece? Toda vez que você tem um risco iminente que você vê que se concretiza e pode acontecer com você, você começa a criar uma cultura. Por que que esse público compra funeral e a gente tem dificuldade, em seguradores tinha dificuldade de vender esse tipo de produto? Porque, na verdade, o público que a gente vende, né, que a gente atinge nas seguradoras de uma forma geral, são públicos de uma renda mais elevada. E aí, isto não é um problema para eles. O carro é um problema. Então, enquanto você não tiver enquanto o problema não é visto como um problema, e aí entra a gente tem que fazer um trabalho de educação, de mostrar que isto vai acontecer. Pode não acontecer com A, B, C, graças a Deus, você não sabe com quem vai acontecer e no momento que vai acontecer. Mas, enfim, você não vê isso como um risco. E aí, você vai escolher o quê? Entre o arroz e o seguro? Provavelmente você vai ter fome antes.
E aí a gente começa um problema. Quando você tem uma sociedade com uma renda melhor, ela já está com problemas básicos resolvidos. Então é mais fácil de você mostrar e ela entender e ela querer participar, e ela, até querer não é a palavra, ela poder participar muitas vezes, né? Então é nesse aspecto que a gente vê que a cultura mudou um pouco, em vira e mexe, porque o risco vai acontecendo. Hoje as pessoas começam a se preocupar com a educação financeira, coisa que no passado não se preocupava, a gente sempre achava que ia se formar, ganhar um dinheiro e o dinheiro ia ficar, você ia ficar 30 anos numa empresa, se desse sorte, não ia sair, coisa e tal, ia criar os filhos e um abraço. Isso não é mais assim, né?